sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe aqui um tutorial completo sobre medidas em inglês, atendendo aqui, né, a pedidos. Então, muitos de vocês me pediram para fazer um vídeo sobre as medidas em inglês. Então, hoje eu vou trazer aqui para que você conheça como falar aí as medidas de comprimento, né, de roupas, tá? A gente vai ver aí também de litros. Todas essas medidas utilizadas aí em inglês você vai aprender aqui nesse tutorial aqui comigo, tá bom? Então, ó, as unidades de medidas que a gente vai utilizar no inglês, né? Aqui eu trouxe os que são utilizados aí na grande maioria aí dos países de língua inglesa, que são, né? Para comprimentos a gente vai estar utilizando aí foot or feet, tá? Que vai ser aí pé, pés, né? Então, em vez de centímetros, a gente vai utilizar essa medida aqui, foot or feet, tá? Que são aí pé ou pés, tá bom? Então, um pé aí, né, tem em média 30 centímetros e meio, tá? Então, a gente vai utilizar essa medida. Também aí, para comprimentos, a gente pode utilizar inch or inches, que é aí polegada ou polegadas, que um inch aí vai ser 2,5 centímetros, tá bom? Então, essas são aí pra gente ver comprimento. Agora, distância, a gente vai utilizar aí, ó, mile or miles, que vai ser uma milha ou milhas aí, tá? Então, uma milha, tem aí 1,6 km aí, tá bom? Então, basicamente, essas são as medidas aí que a gente tem, né? Agora a gente vai ver outras medidas. Então, para peso, a gente tem essas duas opções. A gente pode utilizar ounce or ounces, né? Que aí são onças no caso, né? Então, 1 ounce tem 28,35 gramas, né? Ou a gente também pode estar utilizando ounce or ounces para falar aí sobre litros, né? Para líquidos. Então, para litros, a gente também utiliza e tem as mesmas medidas. Então, 1 ounce vai ter 28,35 gramas ou 28,35 mililitros, tá? Então, a gente tem essa medida aí. E temos aqui também pound, vão ser aí libras, né? E pound, libra. Então, 1 pound tem 0,45 quilogramas, tá bom? Então, pra gente converter essas medidas é bem simples, né? Se você tem internet, basta você procurar aí um conversor de alguma coisa, né? Por exemplo, converter ounce em quilos, e aí você vai encontrar pound em quilos, e aí você já consegue fazer de forma automática. Mas, se você quer fazer aí manualmente, você vai pegar e colocar aqui a quantidade. Se for 2 vezes esse tanto aqui, né? Aqui 2 vezes esse tanto aqui, você consegue obter a medida, que é a mesma coisa, né? Por exemplo, você quer calcular 2 feet, então você vai fazer 2 vezes 30,5, né? Então aqui é a mesma coisa, 1 inch. Então se você quer calcular 2, por exemplo, 2 vezes 2,5. E aqui a mesma coisa, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, o foot, né? Ou feet, que são aí o pé, ou pés, né? Então, a gente vai utilizar aí para distâncias, né, para comprimentos e tudo mais. Então, ó, 1 metro está para quilômetro, assim como foot está para miles. Então, da mesma forma que utilizamos o metro, nós vamos utilizar aí o feet para falarmos sobre a altura, né, comprimento, tamanho de alguma coisa, tá? A abreviação para feet é o FT. Então, sempre que você vê essa abreviação, vai estar aí se referindo a feet, tá bom? Essa medida equivale a 0,30 metros ou 30,48 centímetros, tá bom? Então, vamos aqui algum exemplo em frase. My sister is 5 feet tall. Tá? Então, a gente tá falando da altura da minha irmã. Então, minha irmã tem 1,52 centímetros de altura, tá? Então, é assim que a gente vai utilizar aí o foot or feet, tá bom? Próximo aqui nós temos o inch, que é a polegada, tá? A medida equivalente a centímetros é a polegada. A abreviação de in, tá? Então, sempre que você vê aí in, vai ser aí inch, ou no plural inches, tá? A gente vai utilizar inches mesmo. Essa medida é igual a 2,54 centímetros. Então, ó, 6-inch heels, she walked in the club like nobody's business. Então, ó, salto de 15 centímetros. Ela entrou na balada como se não fosse da conta de ninguém. Então, ela entrou lá, né, meio que se achando aí, tá bom? Então, aqui a gente viu o inch. Próximo aqui nós temos mile, né? Então, ó, 1 milha equivale a 1,6 km.
Então, nós utilizamos km por hora para indicar a velocidade, né? No sistema britânico, nós vamos utilizar a milha da seguinte forma: miles per hour, né? Então, aqui, né, tantas milhas por hora, né? Ou MPH, que é a abreviação aí, tá bom? Vamos aqui para o exemplo. My office is a mile away from my mother's store. Então, o meu escritório fica a 1 km e 600 metros da loja da minha mãe, tá? Então, essa aí é a proporção aí de milha a gente utiliza, né, para ver a distância, né? Próximo aqui nós temos ounce, tá? Que vai ser aí a onça, né? A onça equivale a 28,35 gramas e a abreviação para essa medida é OZ. Você vai reparar, né? Como eu falei, ela é utilizada tanto para ver o peso, né? Tanto em gramas, quanto para mililitros. Então, se você der uma olhada aí no shampoo, se seu shampoo aí, né, tiver em inglês na embalagem, você vai ver que a medida você encontra aí com essa abreviação de OZ, que vai ser o ounces, tá bom? Então, a onça também é utilizada para expressar mililitros em líquidos. Então, a gente pode tanto ver o peso quanto o litros, né? Quantos litros tem aí, tá? Então, 1 OZ é igual a 28,35 mililitros ou 28,35 gramas, tá? Então, ó, the bottle is just 25.4 Oz and is almost the double of the price from the corner shop. Então aqui, ó, essa parte aqui da tradução, né, não vamos desconsiderar, a gente vai ver a partir daqui, ó, the bottle, tá? Então the bottle vai ser a garrafa. Então, ó, a garrafa é só 750 ml, que é quase o dobro do preço do armazém, tá bom? Então faltou aqui essa parte em inglês aqui, tá? Então a gente vê a partir da garrafa, tá bom? Então, the bottle is just 25.4 Oz and it's almost the double of the price from the corner shop. Então, a garrafa é só 750 ml e é quase o dobro do preço do armazém, tá bom? Próximo aqui, ó, a gente tem pound. Pound, que vai ser libra, né? Então, ó, o quilo equivale a 2,20 libras, tá bom? Então, ó, chamadas de pounds ou LBS, que vai ser aí a tradução, a abreviação, tá? Então, geralmente, quando você vê de forma abreviada, você não vai ver nada com P aqui, tá? Então, vai ser LBS, que vai ser de libras, tá bom? Da forma abreviada. Se você quer saber quanto pesa em libra, você vai multiplicar o peso por 2,20, né? Como eu te falei lá em cima. Ou se quiser converter para quilos, basta dividir, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó. My mom asked me to go to the corner shop to get 2 pounds of vegetables. Minha mãe pediu para que eu fosse no armazém, né, ou quitanda, para comprar 900 gramas de legumes, tá bom? Então, aqui, pound. Agora, a gente tem aqui, ó, para facilitar o entendimento do que eu te ensinei até agora, é só conferir aqui a tabela abaixo, né? Então, ó, para altura, peso, distância, a gente tem as medidas em inglês. Então, para medir aí a altura ou comprimento, tamanho de alguma coisa, a gente vai utilizar foot or int, né? E aqui a gente tem o valor correspondente em inglês. Se você quiser converter ou se você quiser converter, por exemplo, foot para centímetros, basta você dividir. Agora, se você quiser fazer o contrário, centímetros para foot, basta multiplicar, tá? E aí o peso é a mesma coisa, aqui a gente tem ounce ou pound, e distância a gente tem aí mile, que é aí a milha, tá bom? Agora, como que a gente mede aí litros líquidos, né, em inglês, né? Então, podemos utilizar 4 unidades de medidas para conseguir se referir aí aos litros, né? Então, a gente tem as ounces, né, que é o que a gente... Pessoal, a partir daqui eu tive um probleminha com o vídeo, a câmera infelizmente travou, mas a aula continua do mesmo jeito, tá bom? Então só eu que não vou estar aparecendo aqui, mas a aula deu tudo certo, tá bom? Ver, né? Então a gente tem aqui ounce, né, que geralmente a gente tem essa abreviação, né? Então a gente tem fluid ounces, né, que são as onças fluidas, né? Temos também pint, tá? Quart, que vai ser aí 1/4 de um galão, e gallon, tá? Que vai ser um galão aí. Então, ó, 1 fluid ounce, né, que vai ser aí 29,5 ml, 1 pint, ou PT, né, que vai ser 473 ml, 1 quart, ou QT, né, vai ser aí 946 ml, 1 gallon, or gall, vai ser 3,78 litros aí, tá bom? Então, a gente tem aqui, pra gente medir litros,
quais são as unidades que a gente vai medir, né? Agora, para medir a temperatura em inglês, a gente vai ver realmente aqui todas as medidas de temperatura, comprimento, litros, roupas, tudo aqui a gente vai ver hoje, tá bom? Então, quando a gente fala da temperatura, aqui no Brasil a gente utiliza graus Celsius, né? No inglês, a gente tem, né, o Celsius para falar sobre clima também em inglês em alguns lugares, mas, né, a gente utiliza Fahrenheit aí geralmente em inglês, tá? Então é diferente. Então aqui a conversão vai ser 1 grau Fahrenheit vai ser 17,22 centímetros, não, Celsius, né? Então essa aqui vai ser a conversão que a gente faz. Então, ó, 33,8 graus Fahrenheit vai ser igual a 1 grau Celsius, tá bom? Então aqui a gente faz dessa forma, certo? Então basta você ou multiplicar ou dividir para que você consiga obter aí a medida correta, né? Então, por exemplo, se eu quero saber quanto que é 38 graus Celsius, quanto é em Fahrenheit, basta eu fazer aí a multiplicação e multiplicar 38 por 33,8, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber. Agora, medidas para culinária. Para culinária, a gente tem geralmente, né, gramas, a gente tem xícara, a gente tem aí uma pitada, a gente tem colher de chá, colher de café. Então, como que a gente sabe tudo isso em inglês, tá? Então, ó, para culinária, a gente tem aí, ó, teaspoon. Teaspoon, a abreviação vai ser TSP, vai ser colher de chá. Geralmente equivale aí a 5 mililitros, né, nos Estados Unidos, ou 6 mililitros no inglês britânico, tá bom? Então aqui no Reino Unido, tá bom? A gente tem aqui tablespoon. Tablespoon, aqui a gente tem a abreviação de tablespoon, que vai ser TBSP, vai ser colher de sopa. Essa colher de sopa tem em torno de 15 mililitros nos Estados Unidos e 18 mililitros no Reino Unido, tá bom? Aqui a gente tem cup. Cup, que vai ser aí xícara, tá? Geralmente 240 mililitros aí, né? ml. Então, cup vai ser aí xícara, né? A gente também tem pound, que é libra, que a gente mede aí as gramas, né? Então, um pound aí vai ser 453 gramas, tá bom? One cup vai ser uma xícara, tá bom? Então, aqui a gente tem one pint, que vai ser em torno aí de 473 ml nos Estados Unidos, 568 ml no Reino Unido, tá bom? Então vamos lá, outras medidas aqui de culinária. A gente tem aqui, ó, 1 gallon, né? Como a gente viu, um galão aí de alguma coisa, que tem em torno de 3,78 litros aí, tá? 1 fluid ounce, que vai ser uma onça líquida, geralmente com essa abreviação aí, que vai ser 30 ml aí, né? 2 colheres de sopa, a gente tem aqui, ó, 2 tablespoons, tá? Então vai ser igual a 2 tablespoons. 1 quart, vai ser aí, ó, 1 quart vai ser 943 ml. 1 liter é igual a 1 litro. A gente também pode utilizar, tá? Em vez, se você não quiser utilizar aí a linguagem em inglês de litros, né? Que a gente tem aí o fluid ounce, a gente pode utilizar o liter, tá? Que vai também, a pessoa vai te entender. Apesar deles não utilizarem tanto, vai entender que vai ser um litro, tá? 1 milliliter, né? Também a gente pode utilizar mililiters, a gente pode utilizar grams para gramas também, tá? Então não é que a gente não possa utilizar, eles não são tão habituados a utilizar essas medidas, então pode ser que cause uma certa confusão, então por isso a gente melhor falar a medida, né, em inglês, tá bom? Então aqui a pinch vai ser aí uma pitada, tá bom? Então a pinch of salt, uma pitada de sal, a pinch of black pepper, uma pitada de pimenta do reino, certo? Próximo aqui agora a gente tem as medidas de roupas, tá? Que é diferente, né? Então geralmente quando a gente vê XL, XXL, nas roupas a gente fica se perguntando por que que é XL, né? Mas a gente vai entender agora. Então a gente tem aqui o extra small, então vai ser XS, né? Então XS. Importante, você não vai chegar lá e vai falar XS, porque ninguém vai entender. Então, se você quiser falar extra small e quer falar a forma abreviada, você vai utilizar XS, tá bom? Que vai ser extra pequeno, que é o nosso PP. Então, PP vai ser igual a XS, ok? A gente também tem small. Small vai ser pequeno. Então, ó, a letra para small vai ser aqui, ó. A primeira aqui, né, que é S. Então, ó, S. Então, tamanho S.
aí, que é tamanho pequeno, tamanho P, né? Medium, 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 que vai ter aí na roupa, né, na etiqueta, o M, que a gente vai falar M, e aqui a gente tem o médio, que é o tamanho M, né? E em inglês, o tamanho grande, né, vai ser large, large, large. Então, da mesma forma, a gente vai utilizar o L. Então, por isso que grande não vai ser G, a gente vai utilizar o L. Quando você vê a etiqueta, você vai ver lá o L, você já sabe que é grande, tá bom? Então, aqui a gente fala G, lá eles falam L. Extra large, vai ser o extra G, né, o extra grande. Então, extra grande, aqui a gente tem XG, né, o extra grande, extra G. E lá a gente vai ter o XL, que é o XL, que vai ser extra grande, tá bom? Extra large. E lá a gente ainda tem, né, aqui também, agora a gente também tem, então, que é o extra grande, né? Então, lá em inglês vai ser extra large, que é conhecido como XXL, tá? Não é XXL, vai ser XXL, que é aqui o XGG, né? Que é o extra grande, certo? Então aqui a gente tem, o extra grande, né? Geralmente em português, a gente pode utilizar tanto XG ou GG, né? Então, tanto faz, tá bom? E em inglês, né? Vai ser XL, né? XL. Então aqui XXL vai ser extra grande, certo? Então aqui as medidas para medir roupas aí em inglês. Com isso a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Então, hoje você aprendeu aqui comigo as medidas em inglês, as unidades, né, de medida, tanto para roupas, para culinária, para comprimento, para litros, tudo aí nesse tutorial super completo para você. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais, me ajuda a crescer por aqui, me ajuda a divulgar o meu canal. Então, se você gosta do conteúdo que eu preparo, não se esqueça de deixar a sua curtida, deixa aqui nos comentários o que você quer ver por aqui no canal, se você gostou desse vídeo, o que você aprendeu comigo aqui hoje, tá? Gostaria muito de saber e vou responder todos os comentários aí, tá bom? E se você gosta aqui do conteúdo que eu posto, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, bons estudos e até lá! See you!